Então tá. Meu nome é Benedito Campos, né? Eu sou CEO da Doctor 247, que é uma plataforma recém-nascida, né, de telemedicina. Eu vou falar dos desafios da implantação de um sistema de telemedicina seguro. E eu acompanhei mais en passant, né, a palestra dos colegas. Vi que são palestras bem acadêmicas, muito calcadas aí na bibliografia, muito interessante. Mas eu quero apresentar um ponto de vista assim bem diferente, né? Um ponto de vista que eu digo assim que não é de médico, é um ponto de vista de alguém de tecnologia, alguém que respira tecnologia, que vive disso, que dorme e acorda, tecnologia e inovação. E se não fizer um gol todo dia, morre de fome. Então é um desafio assim que não tem bibliografia, não tem o português rebuscado, aliás, o meu é péssimo. Mas, assim, tem a experiência de quem vive isso e eu acredito que vai ser algo interessante para mostrar um ponto de vista diferente, né? De como é que a gente faz, assim, de verdade, como é que a gente vive, né? Esse tipo de vida, né? Meu background, meus interesses, assim, basicamente, eles são investimento em finanças, mecatrônica e inteligência artificial. Investimento em finanças foi na minha época de MBA, há muitos anos atrás, quando entrei no mercado financeiro. Mecatrônica foi no mestrado, quando eu comecei a aprender de verdade o que é automação, o que é robótica, como é que funciona e para onde que vai nos levar. E agora no doutorado, depois do doutorado, foi a parte de inteligência artificial, assim, uma coisa assim que foi muito interessante e me chocou bastante, depois de entender de verdade o que significa isso aí. Tá? Mas antes, né, a partir desses três é onde eu quero chegar para falar assim dos desafios da telemedicina. Mas antes eu quero fazer um histórico. Como é que chegou, como é que nós, nosso grupo, o pessoal que trabalha, como é que a gente chegou até aqui? Tá? Esse históricozinho aqui é a necessidade, a mãe da inovação. Tá? A gente conhecer esse histórico, nós voltamos lá na década de 70. Eu sou um caboclo da década de 70. E nessa época, né, às vezes até eu vi que já falaram de astronauta aí, mas eu vou repetir. Nessa época a gente era pirralhinho e a gente assistiu um desenho chamado Thunderbirds. Eram uns bonequinhos que tinham umas naves, saíam lá de umas montanhas, exploravam o espaço. E naquela época todo mundo queria ser astronauta, pelo menos o povo da rua ali. E a gente brincava, né, de explorar o espaço e ir para lá e para cá, e enfim. A gente foi crescendo. E aí, na década de 80, com um pouquinho de conhecimento mais, a gente já sabia ler, sabia continha demais, de vezes, e a gente olhou e falou, pô, nós vamos ser astronauta mesmo, mas nós temos que descobrir como é que a gente vai fazer para ser astronauta. A gente foi num lugar chamado biblioteca, porque naquela época não existia, né, a internet que tem hoje, a facilidade de informação, né, a caixinha mágica, né, a pedrinha mágica, que eu sempre brinco com meus filhos, falo, pô, mas vocês vivem olhando para essa pedrinha mágica chamada telefone celular, e esquece do resto. Pois é, naquela época não havia isso aí, né? E quem quisesse algum tipo de informação tinha que pegar em livros. E os moleques, nós todos fomos lá e um de nós lá chegou num livro e nós descobrimos, para você ser astronauta, o que é o caminho que você tem que trilhar? E estava escrito no livro, ó, você tem que ser um piloto militar de caça, condecorado, valoroso para o seu país, com conhecimentos de engenharia, mecânica, elétrica, muito bom de matemática, nervos de aço, e a gente falou, opa, é isso, esse caminho é que nós vamos seguir. Só não contaram para nós que isso valia só para os Estados Unidos, não valia para o Brasil, e a gente estava achando que ia acontecer. Naquela época, o Brasil não era um país de terceiro mundo, era um país de quinto mundo, um país saindo assim, começando o desenvolvimento. A gente morava numa cidade do interior, em Itajubá, Minas Gerais, que naquela época, muito mais do que agora, no fim da década de 70, era uma cidade pequena, né, um país pobre, nós também éramos pobres, mas a gente tinha sonhos, né? E a primeira barreira foi quando a gente descobriu, né, que isso não ia acontecer para nós. Não, vocês não moram lá, não existe isso aqui. Se vocês quiserem realizar esses sonhos, vocês vão ter que, enfim, criar um jeito diferente. E
Mais tarde, a gente sabendo disso, alguns de nós continuamos com esse sonho. Eu mesmo, por exemplo, fui um dos que continuou. E lá para o fim da década de 80, eu entrei na Força Aérea, passei na prova, e quando eu cheguei no exame físico, eu descobri que eu tinha uma doença grave e incurável, chamava miopia. Olha que coisa terrível. Miopia naquela época não era curável, mas era grave do ponto de vista de um piloto de caça. O piloto ele tem que ter olhos de águia, nervos de aço, então o piloto não podia ter miopia. Eu tinha 2 graus e 75. E eu me lembro do capitão falando assim: Maricaca, você sabe quando é que você vai ver um caça na sua vida? Quando é que você vai chegar perto? Vai ser só na semana da asa, ou seja, nunca, né? E hoje é engraçado, né, a gente pensar nesse passado, mas naquela época foi triste. Eu chorei sozinho no banheiro, fiquei deprimido, pensei, falei, pô, mas eu vetorei minha vida até agora para isso aí, não vou morrer nesse sonho. E quando aparece uma barreira, você lembra aí da palavra-chave, necessidade, né? Eu volto aqui para o texto, a mãe da inovação. Pensei, falei, não, cara, eu não vou desistir fácil assim. Eu tenho que ter um jeito para sair disso aí. Falei, não, eu e os outros amigos também, nós vamos para a aviação civil, vamos estudar engenharia, nós vamos aprender tudo que a gente podia aprender na Força Aérea, que não tem jeito da gente entrar mesmo, e daqui a pouco vão ter uma cura para essa doença terrível chamada miopia, às vezes tem um colírio, uma cirurgia, não sei, naquela época a gente era criança, não tinha, né, conhecimento. E foi assim que foi feito. Eu entrei na UNB, na Engenharia Mecânica, na Universidade de Brasília, tirei meu brevet e comecei a trabalhar na aviação e na engenharia. Só que aí já era a década de 90, né? E o meu segundo tema aqui, engenharia versus finanças. A década de 90 era uma década que foi considerada a década perdida, né? A gente tinha saído de uma época de hiperinflação, tinha acabado o governo Sarney, entrou o Collor. Era uma época que o país tinha desempregado, assim, talvez tanto quanto agora, proporcionalmente. Aliás, era tanto desempregado que no táxi aéreo que tinha lá uns aviões disponíveis para os pilotos com pouca experiência, carregava mais carga, tinha fila de manicaca. Manicaca é um termo gentil e carinhoso para o piloto sem experiência. E fazia fila de manicaca para voar lá e o patrão pagava um salário mínimo e a comida. No meu caso estava um pouco pior, porque o meu táxi aéreo só pagava comida. Mas, enfim, foi uma época interessante, aprendemos bastante e a gente tinha aquela expectativa. Falei, não, nós vamos aprender isso aí e lá na frente nós vamos voltar para o nosso sonho. Mas qual que era o problema? O tempo passava e a década não mudava. Era uma década ruim economicamente e eu e mais uns outros amigos nós pensamos, falou, olha, isso aqui está difícil, nós não ganhamos dinheiro, nós estamos patinando aqui, enxugando o gelo. Como é que a gente resolve isso aí? Aí nós descobrimos uma palavra mágica chamada MBA. Master in Business e Administration. Olha que palavra chique. A gente não sabia direito o que era isso não, mas a gente sabia que os caras chiques ali com os carrões, com a grana no bolso, eles tinham um negócio chamado MBA. E nós juntamos o dinheirinho, entramos na Fundação Getúlio Vargas e fomos aprender. Aprender a parte econômica, aprender finanças, administração de empresas. E foi um sucesso para nós, porque o engenheiro, em geral, ele é bom em matemática. E a matemática que existe aí na economia, para nós, ela é muito, assim, muito molezinha, né? Porque a gente faz integral tripla de cabeça para baixo, ao contrário, no campo magnético. Economia é continha de cálculo 1, tranquilo. E nós decolamos muito forte. Nós entramos no mercado de capital, entramos na bolsa, nas ações, a gente já conhecia um pouco de informática, de tecnologia, criamos alguns algoritmos, iniciamos a nossa empresa, né, em 2003, né, no começo dos anos 2000, e decolamos rápido. Crescemos, fizemos uma boutique de investimentos, construímos fundos, né, já estávamos com a corretora já começando a operar forte, virando já financeira, já estava pronto para virar banco. Aqui eu já estava em Brasília, já não estava mais em Itajubá, e no Centro-Oeste você tem incentivos. Você podia virar banco com menos recursos financeiros que no Sudeste, por exemplo. E aí aparece a segunda barreira, puf, apareceu aquela parede gigante, né, na nossa vida, que foi a quebra de 2008. E o que era a quebra de 2008? Né? Ela é conhecida como quebra dos subprimes. Em 30 segundos eu te digo o que é um subprime. Um título público, por exemplo, um título privado, você junta aí com seus amigos, por exemplo, junta um dinheirinho e nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar ações de uma empresa. Essa empresa sendo
boa, ela vai crescer, vai pagar lucro, vai pagar dividendo, e o dinheiro que a gente colocou vai fazer parte dessa empresa e ainda vai render algum para nós, vai render um dinheirinho. Se essa empresa for boa, rende mais, se for ruim, rende menos. Mas existem métricas muito claras para a gente saber se a empresa é boa ou ruim. Fundo imobiliário, por exemplo, a gente junta uma graninha aí, várias pessoas, e a gente compra um prédio, um shopping, alguma coisa assim. E a gente recebe os aluguéis. Se esse prédio valorizar e for para frente, o shopping, etc., o valor vai ser mais alto. Se ele ficar ruim, vai ser baixo. Mas, de novo, existem métricas, né, para a gente saber se é bom ou ruim o investimento. Tudo ia normal, até que um espertinho chegou e falou assim, mas e se eu pegar esses títulos muito bons, títulos A+, A++, ABB, e colocar em um título C no meio, só um podrezinho leve? Será que alguém vai perceber? Será que as métricas vão notar? E colocaram e passou. Se eu botar 2 títulozinhos podres, será que passa? E 3, e 4. E aí o mercado começou a ir para essa direção e, enfim, o dinheiro começou a ser fácil, né? As pessoas que deviam fiscalizar, enfim, no mundo inteiro não fiscalizaram. E a gente teve a crise de 2008, foi uma crise que varreu o mundo, varreu a América do Norte, a Europa, a Ásia e nós aqui na América Latina também. Pessoas perderam tudo, gente se suicidou, os negócios faliram, né? Talvez alguns mais novos não lembrem bem, mas a gente também foi levado nessa enxurrada. Nós perdemos 90% do fundo, do nosso patrimônio, mas a gente aprendeu uma coisa interessante. Falou, olha, essas conjunturas, elas são muito variáveis, elas, em pouco tempo, tudo pode mudar. Mas como a gente ainda tem 10% do nosso patrimônio, vamos começar tudo de novo? E começamos em 2009, só que agora nós não vamos fazer isso assim, só mercado de ações, nós vamos para outras empresas, vamos para a economia real, vamos ter funcionário de verdade, não vamos ter software, vamos ter algoritmo, mas vamos ter gente também. E começamos a ir para outras direções, tivemos outras empresas, montamos outras estruturas. Você tem uma ideia, a gente chegou em 2014, né, no ano da segunda quebra, nosso grupo faturou 200 milhões, pena que a margem era baixa, 5%. Mas nós crescemos muito e a gente tinha a perspectiva de crescer bastante quando aparece a terceira barreira, né? Já estou na terceira. Aquela parede imensa chega na nossa frente, que é justamente a quebra de 2014. E essa quebra todo mundo, mesmo os mais jovens, conhece, né? O que a gente viveu aqui há muito pouco tempo, 13 milhões de desempregados, empresas sendo destruídas, o PIB baixando. Né? Só que nessa época a gente já estava mais mal, a gente já estava mais esperto. Em vez de a gente perder 90% do que a gente tinha, a gente perdeu só 70%. Aí com 30%, pô, a gente já estava mais esperto. Falou, opa, a gente está menos burro do que antes. Nós vamos voltar. Em 2015 a gente vai voltar e nós vamos dar uma volta por cima. E a volta por cima, quando a gente começar a empreender agora com mais conhecimento, com a passagem por algumas crises, com a percepção de que tudo pode mudar muito rápido, a gente tem uma chance muito maior de dar certo. E a gente deu a volta por cima, nós crescemos, construímos assim, outras empresas, muito mais na área de software, e chegamos no momento atual. E no momento atual, a gente tem 3 palavrinhas-chave aí: automação, robótica e inteligência artificial. O que é o momento atual? Essa volta por cima foi... Sim, começamos a desenvolver software, hardware, inovação e tecnologia para empresas, para bancos privados. Né? O sistema financeiro brasileiro, ele hoje é um dos sistemas mais evoluídos em termos de segurança, né? Não porque seja bom, mas é porque tem muito picareta, muito pilantra, então ele tem que ser mais robusto para aguentar os trancos que a gente sofre, muito mais do que Estados Unidos e Europa e Ásia. Nós fizemos muita coisa para organismos internacionais, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Banco Mundial, e nessas, fora outros softwares e hardwares que a gente construiu por aí, muitos parceiros, muitas parcerias interessantes, e entramos muito de cabeça na tecnologia. E a gente tinha a percepção que, olha, sem tecnologia, tudo, assim, do presente para o futuro, assim, se não tiver tecnologia, não vai para frente. A tecnologia cada vez mais permeia todas as entranhas dos business, dos negócios. Essas 3 palavrinhas-chave, automação, robótica e inteligência artificial,
assim, é meio que o paradigma que eu quero usar justamente para explicar, né, o tema que eu vim falar, né, que são esses desafios da telemedicina. Lá na ONU tem especialistas assim muito bons em macroeconomia, em análises mundiais, geopolíticas, e a gente, trabalhando com eles, a gente tem a oportunidade de conversar, né, e nessas idas e vindas, nesses bate-papos, a gente percebeu uma coisa muito interessante das conversas com eles. Eles têm uma expectativa, eles tinham, porque agora mudou, uma expectativa que entre 10 e 15 anos, a automação, a robótica e a inteligência artificial ela vai tomar 49% dos empregos do mundo. 49% é 50%, concorda? 50% é a metade. Ou seja, entre 10 e 15 anos, a metade dos empregos vão desaparecer, é isso mesmo? E aí? Esses organismos eles têm planos, eles têm análise de políticas públicas, inclusive até para criar uma renda mínima mundial, porque as pessoas vai ter uma quebra forte de paradigma, isso vai acontecer, e não tem como você competir com um robô, você vai fazer um sapato, o robô faz o sapato melhor, ele costura mais rápido, ele faz a costura mais perfeita, você vai fazer uma solda no automóvel, a solda com um soldador humano, ela é muito mais lenta, ela tem erro, o soldador não está bem aquele dia, o robô faz perfeitamente. Na área médica, por exemplo, né, o meu sócio, Osei, a Comoa, que é um cirurgião aqui de Brasília, ele opera o robô da Vinci, né, e usa o robô para fazer cirurgias assim, muito mais complexas do que a mão do ser humano, enfim, pudesse fazer. Né? E a gente pensa assim, pô, mas e aí, vai sumir esses empregos? Olha, os empregos mais simples, eles já estão sumindo. Uma das coisas que a minha outra empresa faz, que a Doctor 247, que eu vou falar, ela é uma empresa recém-nascida, vamos dizer assim, tem 1 ano de existência. Mas as outras, né, das quais ela originou, elas já são mais antigas, já tem 18 anos na área de tecnologia. A gente faz um sistema para ônibus, que é uma bilheteira, ela tem um reconhecimento facial, e inclusive até um merchan aí, ela vai aparecer, já está aparecendo hoje, né? A gente está fazendo um piloto na cidade de Maracanaú, vocês olharem lá o jornal lá do Ceará hoje, se não me engano, vai aparecer nosso piloto, a gente está colocando essa bilheteira que permite reconhecer a pessoa e abrir lá a catraca para a pessoa passar, e a gente mede a febre da pessoa. E a gente mede a febre direito, porque eu vejo aí no shopping, né, o cara com aquele revolvinho, ele aponta lá para sua cabeça, aquelas câmeras FLIR meio picareta, aquilo ali tem um erro de 1,5 grau para cima ou para baixo, ou seja, um dia desse eu entrei no shopping com 34 graus, eu falei, pô, então um cara morto pode entrar, né, hipotermia e tal, e tem gente que você está com 36 ele acusa 39, né, e assim, as pessoas olham e deixam assim mais ou menos, porque enfim, vai, tá passando, tá tudo bem, né, a nossa câmera erra com 0,1, né, nosso hardware é extremamente bom. E aí nós vamos fazer uma propaganda boa, porque nós estamos criando aí um sistema para fazer uma métrica de propagação do Covid, um modelo com rede neural artificial, nós vamos ter as medições nos ônibus, e se entrar lá no, acho que é Ceará hoje, enfim, a Rede Globo já está noticiando, né? Em Maracanaú, o link com a Doctor 247, que é o nosso business final. Mas voltando à vaca fria aqui, não é só, assim, cobrador de ônibus, o cara que faz serviços mais simples, mais triviais, que vão perder né, essa luta para robótica, inteligência artificial e automação. Eu tenho um amigo que é dono de clínica, por exemplo, de imagem, e ele estava falando para mim, ele falou, olha, aconteceu uma coisa terrível, tem uma máquina aqui nova aqui com inteligência artificial, eu vou te mostrar uma mamografia aqui, e está escrito lá na máquina, falou, olha, você aparece a imagem, tem uma setinha na imagem, fala assim, você notou que esse aglomerado de células pode ser lá um carcinoma, não sei das quantas, não tenho noção da linguagem médica, mas algo do tipo. Numa outra imagem, uma área mais escura, você notou que essa área mais escura pode ser o indício de um carcinoma, não sei das quantas, de novo, porque eu também não conheço outro nome sem ser isso. Mas, enfim, a máquina é boa, ela te ajuda, ela te dá dicas. E esse cara falou para mim, falou, não, para mim essa máquina é péssima. Eu tenho 35 anos de experiência, eu não preciso da máquina para saber, eu entendo perfeitamente, eu sou muito rápido para diagnosticar, eu tenho uma experiência grande, eu cobro R$ 350 aqui por exame. Só que o menino recém-formado, que faz um leasing da máquina, financia ela em 5 anos, ele abre ali na esquina, como já abriu, e está cobrando R$ 27,90. Esse cara vai me quebrar. E aí, sabe, nessa hora eu fiquei pensando, falei, olha,
as profissões mais, se vamos dizer, mais nobres, mais caras, né, que tem mais anos de estudo, vamos dizer, também estão ameaçadas. E como é que essa pessoa, como é que todos nós, como é que a gente vai fazer em relação a isso? De fato, vão existir novos postos de trabalho, postos diferentes, postos agregados à tecnologia? Bom, mas vai ter muita gente que vai perder o bonde. E a quarta palavra, depois de automação, robótica e inteligência artificial, é justamente o motor do bonde. Chama pandemia. Um dia desse eu vi um cara chique aí na televisão falando uma coisa interessante. Ele falou, tem 3 coisas que aceleram a evolução: guerra, revolução e pandemia. Pô, pandemia, pois bem, é o que a gente tem. Essa previsão dos caras da ONU de que daqui a 15 anos o paradigma vai ser quebrado, 50% dos empregos vão ser perdidos, já não é mais 15 anos com a pandemia. Será que é 4? Será que é 2 anos? Será que é no fim desse ano agora, daqui a 2 meses? Isso é uma pergunta, assim, que deixa muita gente de cabelo em pé. O que a gente vai fazer? A minha área, que é tecnologia, ela evolui muito rápido. Nem nós que estamos aí na crista da onda, nós não estamos assim a salvo disso. Porque a gente todo dia marca um gol e mata um leão, né? E não é gol bom, não, é gol de Ronaldinho para cima, assim, aquele gol chique mesmo. Porque a concorrência na nossa área é feroz, né? E assim, baseado nisso, a gente pensou no teleatendimento para a Doctor 247. A Doctor 247 ela é uma plataforma muito mais focada em prontuário eletrônico e, enfim, ela não tinha teleatendimento. Coisa de 3 meses atrás, a gente notou a necessidade, falou, vamos construir. E vamos construir rápido. E colocamos uma equipe grande lá, de 50 pessoas, para otimizar isso aí. E para estar com ela pronta. O bebê está nascendo, né? Semana que vem, nós estamos praticamente prontos. A gente já está cadastrando os médicos, etc. E ela já está full operacional. Esse business em Maracanaú, lá no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, vai dar uma força bem grande para o marketing, né? Porque a gente não teria aí, sei lá, 20 milhões de dólares para pagar uma Rede Globo para aparecer. Mas quando você faz um sistema que ajuda aquele cara pobre lá da periferia, a senhorinha lá que está precisando ir no médico, etc., isso é notícia, né? Então, é a terceira inovação, é jeitos de você resolver o seu problema de uma forma não linear, né? E o teleatendimento aí da Doctor 247 foi uma saída. Vou falar um pouquinho da Doctor 247 só para fazer uma contextualização do que ela é, e aí eu vou passar, né, justamente para os desafios. Né? É que nasceu a Doctor 247, né? Ela nasceu de um tendão de Aquiles rompido. Eu estou numa sexta-feira, 6 horas da tarde, jogando um tênis aqui com meus filhos, e de repente, plec! Aquele barulhão e eu caio igual um saco de feijão na rua. Na rua não, na quadra. E olha que eu não sou um tenista bom, sou péssimo. E quando eu olhei, apertei ali e falei, nossa, eu não sou médico, mas eu tenho certeza que eu rompi esse tendão. Só que eu tive uma sorte tão grande que eu rompi às 6 horas, 7, numa sexta-feira. Os médicos já tinham ido embora. E para melhorar ainda, era 16 de dezembro. Os médicos que estavam em Brasília, acho que a maioria já tinha ido de férias, não tinha ninguém. Eu estava sozinho, não tenho plano de saúde, porque os planos que eu tive me deixaram na mão, eu resolvi dar uma bica neles. E aí, como é que você faz? As dificuldades de um paciente comum sem plano de saúde. Quem tem padrinho não morre pagão, né? Eu saí ligando para um monte de gente, uma alma boa aí me atendeu. O cara falou, já saí do meu consultório, estou em casa. Se quiser aqui, eu só atendo particular, é 350 consultas. Você quer vir? E, cara, agora, não tem outra saída. Ou é ir ou ir. Fui, ele olhou, de fato era um rompimento, fiz a cirurgia, tudo bacana, certo? Só que aí é o seguinte, chegou na hora de fazer o curativo depois, ele falou, tô viajando, não posso fazer o curativo, você vai ter que aprender a fazer ou trazer alguém. Falei, pô, cara, mas não teria aí uma telemedicina para fazer o curativo? Você não podia estar de longe explicando, de repente filmando no telefone celular, transmitindo? Falei, cara, isso era em dezembro de 2018. Pô, cara, você está querendo muito, não tem nem prontuário eletrônico ainda, o meu é de papel, os que tem são uma porcaria, você já está querendo telemedicina, é isso mesmo? E aí foi, a gente filmou, o pessoal tentou consertar aqui a minha perna, no final infeccionou, mas no final sarou, pronto. Mas a ideia ficou, eu falei, pô, como é que é esse negócio de prontuários? Ele falou, se você fizer um bom, eu compro de você. E aí, assim,
2019, eu captei lá o prontuário dele de papel, comecei a dar uma olhada, olhei na internet lá, vários players lá, tinha uns 10, 20 que ofereciam prontuário eletrônico, fiz um esboço, e comecei a programar eu mesmo, a construir, mas aquele negócio, sozinho, né, uma andorinha não faz verão, você tem que ter um time, ninguém faz nada sozinho. Aí eu conversei aqui com um médico, que é meu vizinho, o Zé com Amor, que é um urologista assim, famoso aqui em Brasília, Adriano Zanella, que é um cara bom de business aqui. Eu falei, olha, estou montando isso aqui, mas enfim, seria interessante ter um médico, né? Porque a visão do engenheiro para um prontuário eletrônico provavelmente não dará certo. E seria interessante que tivesse um ou mais médicos, alguém de business, vamos montar esse negócio? E a gente começou. Depois entrou o Gabriel, o André, a equipe cresceu. E aí, a gente, um ano depois, um ano e meio quase, a gente tinha Doctor 247, tudo em um só lugar, fazendo meu merchan aqui. Porque tudo em um só lugar. A gente tinha prontuário eletrônico, muito bem desenvolvido, a gente tinha aquelas guias cirúrgicas, preenchimento automático, a gente fez um ERP lá, uma formatação para fazer um controle econômico-financeiro da clínica, né? O gestor fazia lá a agenda automática, a pessoa baixava o app e abria lá, né? Marcava consulta sem precisar ligar. E ficou maravilhoso. Botamos uma equipe lá para vender, um pessoal lá de indústria farmacêutica. Eles passaram 3 meses. Adivinha quantos que a gente vendeu? Quem chutou 1.000 errou. Quem chutou 100 errou. A gente vendeu um. Porra, umzinho só, que merda, hein? Por que a gente só vendeu um? Sabe? Porque a gente não tinha visto as dores de cada um, as dores do médico, as dores do paciente. A gente chegava lá, o médico não podia atender, o médico está correndo atrás, o médico é um cara que precisa ganhar o dinheiro também, sobreviver, ele tem, né, ele tem família, ele tem, né, seus gastos, ele tem a vida dele, né? Ele não atendia, malemar, a secretária falava com a gente, e quando ela olhava, as mais espertinhas olhavam e falavam, opa, peraí, esse teu aplicativo aqui, o cara vai marcar consulta direto? Vai ter 10 pessoas marcando consulta, mas aí o cara vai precisar mais de mim, vai mandar eu ir embora, então eu não vou mostrar pro chefe, não. Falei, então tô vendo que, né, como diz um amigo meu, falou, Bené, você é bonzão de construir, mas você é ruim demais de vender. É verdade. Falei, vamos parar e vamos olhar e vamos entender as dores de cada um. E com as dores é que a gente entra aqui no desafio, né, de fazer uma plataforma que funcione, né? O desafio na prática mesmo, de gente que fez, né? O médico tem muitas dores, né? Se eu fosse elencar aqui, eu ia atrapalhar o horário do cara de amanhã, lá das 2 horas da tarde. Mas eu vou falar das dores mais loucas, assim, que assim, as menos triviais, que assim os médicos não, enfim, talvez não falassem. Atender o paciente certo. Nossa, que papo de maluco! Como é que você atende o paciente errado? Atende, tem muito isso. Seu Zé chegou com a carteira do seu João, que era o irmão dele. Seu Zé não tinha convênio, mas o João tinha, emprestou lá a carteirinha. Aí o Zé foi lá com a carteirinha do irmão, fez lá todo um atendimento, tal, etc. E depois teve uma intercorrência, morreu ou teve uma sequela, e a família, vendo a sequela, ela não quer saber. A família, quando vê, a culpa é do médico. Ah, peraí, o médico fez alguma coisa errada. Não interessa se o cara estava com problema, sem intercorrência, etc. Aí por que ele fez errado? Não, porque ele atendeu o Zé pensando que era o João. E, cara, o advogado amigo da família, os advogados também estão precisando ganhar dinheiro, coitado. A pandemia está ruim para todo mundo, ele tem que entrar de sola em alguém. Quem que vai tomar essa sola? O médico. Opa, doutor, peraí, o senhor atendeu o cara errado, provavelmente o senhor já cometeu erro. No mínimo, aí o senhor foi negligente. E aí, processo para cima do médico. E eu fiz, além de economia, engenharia e essas outras, eu fui piloto, etc., eu fiz 7 semestres de direito. Falta só 3 para eu terminar, logo eu termino, quando tiver tempo. E no direito eu descobri uma coisa muito interessante. Olha, se você for processado, se você cair na justiça, nunca caia. Eu vou dar uma dica grátis, vale $1 milhão essa dica, mas estou dando grátis para vocês. Nunca caia na justiça, porque você vai se enrolar para sempre. Você vai ganhar na primeira instância ou vai perder, o cara vai recorrer, vai para a segunda, aí chega no STJ, no Supremo, e aquele negócio se enrola, tem causas. Tem um professor meu do direito que ele fala que tem causas que tem 70 anos que estão rolando. Então eu fico imaginando um médico que estuda, e o médico estuda pra caramba, a gente sabe disso, o engenheiro estuda, mas toma umas pingas de vez em quando, mas o médico estuda mais. Passa aquela vida inteira ralando, monta uma reputação, e uma porcariazinha dessa
mata a reputação dele em 5 minutos, uma reputação que ele construiu em 20, 30 anos, né? Então, atender o paciente certo, por incrível que pareça, é uma dor. Ter a receita certa, a assinatura certa, ter isso protegido é uma outra dor. Como assim a receita? Eu dou um outro exemplo, um outro amigo médico, que fez um transvaginal lá numa moça, a amiga dela pegou, mudou o nome e foi lá mostrar para o namorado, dizendo que estava grávida do caboclo lá e queria casar com o cara, e zoom da ópera, deu um escândalo. Só para encurtar a história, o pobre do médico tinha lá 20, 30 anos, lá no mesmo caso, um senhorzinho, foi inquirido, humilhado, e o policial, sei lá quem, o senhor é culpado, o senhor participou disso aí. Falei, mas não tem nada a ver com isso. Falei assim, não, a sua assinatura está aí, foi você que assinou. Pô, mas é falsificado. Não, mas a sua assinatura está aí. Aí, como assim? Então, como é que a gente resolve esse problema de assinatura? Hoje, com sistemas, hoje agora, depois de Covid, tudo é sistema. É sistema para você pedir comida, né, iFood, etc. É sistema para você comprar roupa, para você comprar qualquer coisa. Existe um problema muito importante, a assinatura. Não, mas tem assinatura ICP Brasil, assinatura digital. Então pergunta lá para o Moro, ele que assinou para injetar o delegado, ele falou que não foi ele, mas a assinatura dele está lá. Mas tem um token, mas e aí? Aí pela lei é isso, não é? Então tá bom, você tem um token lá que você finca, né, uma pendrive que você finca no seu computador e assina. Bacana. E se você perder esse token? Não, mas você tem um jeito de botar na sua máquina. Tem, né? E se você perder a máquina? E se um hacker entrar na sua máquina e roubar sua assinatura eletrônica, sua assinatura digital? Tem jeito de resolver isso? Tem jeito sim, mas não é desse jeito. Eu vou falar mais na frente. E falar em hacker, hoje agora está na moda, né? O hacker invade. Assim, eu vim da área financeira, e a área financeira ela é muito protegida, protege grana, tem dinheiro grande rolando. E eu vejo que a área de saúde, depois que eu vim do setor bancário e agora entrei mais firme na área de saúde, ela é muito frágil em termos de segurança. O hacker pinta e borda, ele entra nas clínicas, criptografa, teve amigos meus que tiveram invasões, o camarada criptografa as informações e fala, eu quero um bitcoinzinho aí, ou dois, manda um dinheirinho aqui para minha conta, senão exploda essas informações na internet, ou então destrua seu prontuário eletrônico. E aí você vê, porra, ainda tem cara que tem o prontuário numa máquina física dentro da clínica dele. Tem cara que atende por WhatsApp. Tem cara que é inacreditável isso. Assim, a preocupação com a segurança, eu vejo assim como é que assim aquele negócio bem tranquilo, né? Algo que não devia ser, na minha opinião. De novo, não sou médico, mas eu vejo a nuvem negra chegando com esses novos, né, com esses novos paradigmas, né? E o médico, além de ter todas essas preocupações, ele ainda tem que ganhar dinheiro, né? Ele tem que ir atrás, tem que correr, tem que ter... Essa é uma dor dele, ele tem que ter paciente. Agora tem mais faculdade de medicina, tem mais concorrência. Eu conheço muitos médicos que diminuíram, né, os seus rendimentos. E ganhar dinheiro sem perder tempo, né? O tempo hoje em dia, né, é uma variável importante. Ninguém mais quer perder tempo, né? Mas não é só o médico que tem a dor do médico. Existe a dor do paciente também. E é lá na frente que a gente vai entender como é que essas dores se concatenam, né? A dor do paciente é uma dor muito clara, recebeu o atendimento na hora, né? O cara que paga particular, ele paga lá, chega às 2 horas, às vezes ele é atendido às 5, mas esse ainda está bem. O cara do convênio é o que aparecer na hora. E o carinha do posto de saúde, o cara pobre lá que chega no hospital e fica lá dias, às vezes, e, enfim, não tem o atendimento, né? O paciente, ele quer receber o atendimento na hora, ele quer receber um atendimento de qualidade, né? E a qualidade é uma variável humana. Um médico é um ser humano, o médico às vezes pode ter tido um problema, ele pode não estar bem naquele dia. E aí, como é que acontece isso? Como é que o paciente, dentro da sua dor, recebe o atendimento na hora, recebe o atendimento de qualidade? Como é que ele pode pagar pelo atendimento, né? Mesmo um cara que tem grana para pagar particular, tem atendimento que é muito caro, ele não vai pagar. O cara que tem o convênio, às vezes o convênio não cobre. Pior ainda é aquela pessoa lá, enfim, vulnerável, que ali já está numa condição ruim, não tem como pagar nada, né, ou muito pouco. Né? A gente viu uma experiência interessante, né? A gente abriu o aplicativo e fez uns testes com algumas pessoas, e um empregado, um amigo nosso, abriu lá e olhou e falou, nossa, R$ 54 um cardiologista, eu vou levar agora, vou ligar para minha mãe, ela precisa tanto disso, R$ 54 eu consigo. Esse era um teste que a gente estava fazendo de preços. Aí a gente começa a analisar o mercado. A gente vê que tem mercado.
A gente vê que existe a dor do médico, a gente vê que existe a dor do paciente. E para resumir a dor do paciente, o que ele quer? Ele quer encontrar o profissional certo, na hora certa e sem perder tempo. Desde o milionário até o cara mais humilde. Essa é a dor do paciente. E qual que é o desafio do sistema, do ponto de vista tecnológico? Não digo do médico, não sou médico, mas do meu ponto de vista, do que a gente vê, o desafio é a gente conectar as dores de cada um. A conexão e a oportunidade. Na verdade, eu podia até botar um acento nesse "é" aqui, que a frase ia continuar boa. A conexão é a oportunidade. 2 pontos. Plataforma de atendimento. Essa conexão, se a plataforma for coerente nessa conexão e fizer ela de uma forma assim boa, com muita usabilidade, com preço justo, sem ninguém tomar nada de ninguém, assim, se for aquele ganha-ganha para todo mundo, é algo que faz muita diferença. Agora, nesse desafio todo de criar uma plataforma de segurança, uma plataforma médica, assim, é um desafio que ninguém viu, que eu noto assim, que é um desafio que pouquíssima gente entra nesse mérito da segurança. É aquilo que eu já falei. Pô, você cria uma reputação, você está séculos aí e de repente alguém vem, destrói a sua reputação, de repente você perde um prontuário e é processado. Como é que acontece isso? Eu, além de tudo, eu testo alguns prontuários, alguns concorrentes. Eu já vi prontuário que você entra lá e se cadastra como médico, doutor Benedito, urologista. Eu nunca nem olhei um negócio desse aqui, mas você cadastra. Mas e aí, peraí, e se você botar o nome de um cara que existe, você vai ganhar dinheiro no nome dele? E se você matar alguém, ele que vai ser processado? Então, olha a abertura que certas plataformas dão. Como é que você sabe que aquele cara é médico de verdade? Como é que você sabe que aquele cara é paciente de verdade? O cara, hoje em dia, é tudo sistema. A pandemia mudou o cenário global. Se você for fazer uma receita, vai ser por uma assinatura eletrônica. Se você for fazer um atestado, você vai ter que usar uma assinatura eletrônica. O seu prontuário, ele vai ter que estar armazenado de forma eletrônica. Muito provavelmente, muito em breve, vai ser quase que uma obrigatoriedade. E a gente, por exemplo, como é que a gente fez? Vou dar um exemplo assim curto da nossa forma de fazer. Nós somos muito fortes na área de reconhecimento facial. Nós temos a tecnologia desenvolvida. Meu mestrado, antes do doutorado, eu foquei muito nessa parte de visão de máquina. Tem mais ou menos, temos 15 anos de experiência. E hoje a gente usa isso muito para banco, né? São aplicações muito especiais, não está disponível ainda para o público, mas eu acredito que esse ano, esse piloto que eu falei lá em Maracanaú, lá na região metropolitana de Fortaleza, já vai começar a usar o reconhecimento facial, vai ser uma coisa que em pouquíssimo tempo já vai estar na mídia aí, em breve vocês vão ver com muita força. E o reconhecimento facial nosso, a gente tem aí 3 grupos, talvez, no mundo que estão no mesmo patamar que a gente. Tem a galera em Israel, e não podia ser em outro lugar, né? Porque eles têm câmera em Tel Aviv por todo lado, procurando lá uns caboclos com as bombinhas básicas ali para explodir as pessoas. Tem um grupo em Xangai, mas aí também é outro jeito, né? Porque o governo chinês urina dinheiro nesses caras para desenvolver a tecnologia e vender para outros lugares. E tem um grupo americano também. Fora esses caras, eu acho que não tem ninguém assim no mesmo patamar que a gente. Eu ouso dizer que não tem ninguém no mundo. E a gente vendeu isso muito forte para o sistema bancário, para o organismo internacional, e agora a gente está pegando e colocando isso no sistema médico. Como que é o reconhecimento facial? O médico vai, pega o telefone celular, preenche o cadastro, tira uma selfie dele mesmo. Por enquanto, a selfie é de frente. Mais para frente, nós vamos fazer a extração do rosto sólido. Ele vai girar para um lado, vai colocar lá o telefone, gira para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e eu faço a extração sólida do rosto dele. Esse ainda vai ser mais inexpugnável ainda. Mas hoje em dia, o que ele faz? Ele cadastrou, quando ele for usar o aplicativo, quando ele for fazer a teleconsulta, enfim, a teleinterconsulta, né? Quando um médico bate papo com outro, ele coloca lá a máquina na frente do rosto dele, a máquina reconhece, o celular reconhece, e eu uso esse reconhecimento facial, eu crio um hash, que é uma função matemática, eu uso os logs do telefone, o timestamp, hora, minuto, segundo, uso o IP, enfim, alguns outros dados mais do telefone, e eu uso essas informações para criar a assinatura digital. Ela é única,
ela está posicionada no tempo, ela está posicionada numa máquina e está fixada com o rosto do médico. Ou seja, ele é ele, não tem como, a menos que roube o rosto dele e o telefone celular, não tem como você fingir que é ele, não tem como entrar uma outra pessoa e dizer que é ele. Esse rosto, esses hashes, ele assina as receitas, ele assina os atestados, ele assina os pedidos, e a gente consegue verificar a veracidade dessa assinatura do jeito que a junta, do jeito que a junta comercial de Brasília, por exemplo, faz, do jeito que os tribunais fazem. A gente entra na página, né, tem um QR Code, joga para dentro da página, ele digita aquele código da assinatura digital, e dentro da página você consegue ver a veracidade da assinatura. Mais do que isso, o prontuário, a consulta e tudo mais, ele é gravado, ele é criptografado e colocado em nuvem, não tem nenhuma máquina física. A gente tem um servidor na Califórnia, tem uns backups gigantescos na Amazon, DigitalOcean e outros, porque a nossa empresa assim, de informática, que não seria a Doctor 247, ela é uma empresa bem maior, já está com mais de 200 desenvolvedores, fora a galera que orbita ali a gente está próximo de universidades, a gente tem um background grande nisso. A gente coloca esses dados na nuvem e cria uma chave de abertura que ninguém, nem mesmo nós, conseguimos usar. Essa chave só vai ser usada pelo médico, mas o médico não vai ter acesso a ela agora. Ela fica na blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é uma tecnologia, a tecnologia que foi desenvolvida para o Bitcoin, para vocês terem uma ideia. Uma tecnologia de segurança tão grande que se a gente usasse todos os computadores do mundo, ia demorar aí milhares, dezenas de milhares de anos para quebrar, né? Hoje em dia, números primos gigantes aí que fazem essas chaves de blockchain. Então, o médico vai, constrói, conversa, assina, coloca tudo no prontuário e deixa lá travado. Se ele fizer alguma coisa e precisar mudar, se ele errar, ele não tem mais como mudar. Ele vai ter que escrever uma errata e falar, eu disse que ele estava com dor no pé, mas é dor na mão, por exemplo. Porque o que ficou na blockchain está travado para sempre. São milhões de computadores no mundo, eles criam os nós e não tem como desfazer o que está feito na blockchain. Se ele precisar abrir, ele vai mandar um envio para o nosso algoritmo desbloqueia a chave na blockchain e entrega para ele. Eu não consigo abrir, mas ele também não tem acesso à chave, ou seja, é 100% seguro, não tem como ter uma fraude, né? Então, o que a gente viu? A gente agora já está com, né, um nível maior de clientes, a gente já aprendeu o marketing, como é que faz, e aí vão falar, pô, se deu bem, vai ficar rico, vai ficar grande, blá, blá, blá. Só que hoje a gente tem visto uma coisa interessante, a ameaça dos gigantes. Ah, mas como assim a ameaça dos gigantes? Eu conversando com os médicos, eu entendi uma coisa interessante. O que é a telemedicina? Assim, não é porquê, né? Talvez um dos porquês da telemedicina não foi assim homologada, vamos dizer, antes. E ele mostrou uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou, você pega um grande plano de saúde, e esse grande plano de saúde qualquer aí, enfim, uma seguradora, pega lá um hospital, por exemplo, com 1.000 médicos, com quase todas as especialidades. Esses 1.000 médicos que estão lá no Paraná, ou estão no Nordeste, ou estão em São Paulo, ou estão no Acre, não interessa onde eles estão. Eles podem consultar o Brasil inteiro. Aí os outros 999 mil vão ficar chupando o dedo? Como é que vai ser? Esse cara vai entrar? Qualquer um pode entrar? Não, é só o credenciado pelo plano. Pô, então peraí, tem uma barreira para você poder exercer a profissão? Tem. E esses gigantes, eles já estão começando a se posicionar. Eu estou vendo, a gente acompanha, né, grandes planos de saúde, seguradoras, tem até empresa telefônica lá agora entrando junto, até empresa que fabrica medicamento. E esses players vão crescer, eles vão dividir esse mercado, e só tem um jeito, assim, pelo menos que eu vejo hoje em dia, do médico comum, assim, meio que garantir o seu futuro, né? São sistemas abertos. Os gigantes, eles tendem a fazer a uberização de tudo. Ele vai cobrar lá 5% do teu honorário, daqui a pouco 10, 20, 25, vai criar lá uma tarifa dinâmica, uma coisa assim. Cara, daqui a pouco o médico está igual um Uber, né? E isso eu acho que é uma coisa ruim. Ruim para o médico, ruim para o paciente, ruim para o sistema como um todo. Mas os gigantes estão aí, né? Eles estão se movendo, estão se posicionando.
E o que a gente está fazendo? A gente, Doctor 247, a gente está criando um contraponto disso aí, que é um sistema aberto. O sistema Doctor 247 entra todo mundo, não tem restrição. O cara tem que ser médico, tem que ser profissional de saúde, enfim, não está aberto só a médico, né? A gente está abrindo aos profissionais de saúde. Estamos fazendo agora um módulo para dentistas. Enfim, a pessoa se cadastra, é um sistema aberto. Nós vamos oferecer a transação, a segurança de uma transação financeira, que a gente notou também que mesmo esses sistemas gigantes não têm. E vamos fazer uma parceria forte em tudo. Esse é o nosso objetivo. E a pergunta que a gente tem é o seguinte: nós vamos ser mais fortes se a gente estiver junto? Juntos seremos mais fortes? Nós somos mais fortes? Não sei, mas isso é uma tentativa nossa. A empresa, ela foi criada como uma SA, uma empresa que tem um ano aí de existência. Eu espero agora crescer num ritmo forte. Nós vamos abrir o capital e vamos assim priorizar essas pessoas que entrarem, de preferência os profissionais da saúde, porque de fato são eles que vão dar o rumo futuro, né? A gente começou, a gente criou a plataforma, mas eu não tenho a ambição de achar que eu sei para onde que o sistema deve ir. Eu construí ele até aqui, mas daqui para frente a gente vai precisar da opinião de muita gente, de muito médico, de enfim, paciente, advogado e etc. E a gente tem aquela ideia, assim, de trazer, assim, não é só o dinheiro, né? A ideia é de levar mesmo a medicina para todos os lugares. Você vai para uma cidade do interior, eu na minha época de piloto, eu fui para cidades assim que você não acredita, não tem nada. O camarada ficou doente ali, ele tá ruim. E hoje a tecnologia permite, assim, num caso mais simples, ele pode ser atendido, ele pode ter pelo menos aí uma mão amiga, uma voz para dar uma orientação para ele. Fala, cara, vai, entra no carro, pega uma ambulância e vem para cá, para a capital, né? A plataforma não é só, né, não é só o dinheiro, não é só o bem-estar do médico, do paciente, é basicamente unir as pessoas, sabe? Unir tanto o cara pobre ali que não tem condição, quanto o bilionário, todo mundo tem que ter acesso, a gente tem que democratizar isso aí. Existe um mercado grande, gigante, mas ele tem que ser construído assim em cima de uma base sólida, né, que permita todo mundo ter acesso. A gente não sabe o dia de amanhã, hoje a gente está bem de vida, amanhã a gente pode estar na fila do SUS também. Se eu tiver, eu queria ser atendido. Então eu penso assim, nesse cara mais desprovido, né? E a gente pensa no médico, pensa como um todo. E se ganhar um dinheirinho também é ótimo. Basicamente, a minha contribuição é essa, é o ponto de vista de um cara que não é médico, mas que respira tecnologia e inovação desde sempre, desde a época de astronauta até hoje. E continuaremos assim. Obrigado. Boa noite. Benedito, eu que agradeço a paciência, como eu disse, né? Ter ficado até aqui, já são 10h20. Não é todo mundo que aguenta, mas quando a gente fala do que a gente gosta, o horário passa, a gente não vê, né? Sem dúvida. A gente está no eixo de telemedicina, mas vim com essa proposta de você que não é da área de saúde, mas que mexe com inovação, que mexe com tecnologia, é justamente mostrar que existe possibilidades, que existe como caminhar. Não é algo tão, não é um discurso tão marxista e também não é um discurso tão irreal. Você falou uma coisa que já tínhamos falado agora mais cedo no Eixo 1, que é a questão da mudança de rotina, mudança de profissionais e a inexistência futura de algumas profissões. A gente precisa se reinventar. Eu não digo nem em relação à mudança de profissão, mas eu digo em relação à mudança de comportamento do consumidor final, do cliente. Hoje, o professor Itamar falou muito bem, né? Será que ainda vale a pena a gente ter filas e mais filas dentro de um consultório médico, sendo que isso pode ser organizado e sistematizado? Essa é uma das principais discussões. Você falou aí, eu até vou fazer uma brincadeira, que você falou que estava com a doença crônica, que era miopia, e estava com 2,75. Eu tenho miopia e tenho 6,25, 6,50. Naquela época era, para piloto isso é a morte final. E
eu fico doente, porque agora, por exemplo, seria o tempo, o mês que eu teria que estar fazendo revisão na médico, mas é essa questão da pandemia, né? A segurança de eu ir e a segurança de eu chegar nesse consultório e saber que esse consultório vai estar lotado, que a gente tem filas e filas de espera. Eu penso também muito no que o professor, no que o deputado Frederico falou a respeito da gente chegar em pessoas que não são tão acessíveis. A gente pensar que a gente tem aqui no interior da Bahia, né, nós temos aí muitos municípios pequenos, municípios que na antiga lei foram abertos sem ter de fato um PIB, então são municípios que não têm uma renda alta para poder investir em profissionais, em hospitais. São hospitais que são municipais e que muitas vezes precisam se tornar estaduais para se manterem, porque não conseguem se manter. Então, se você tem, por exemplo, uma plataforma como essa, em que você consegue ter acesso mais rápido a um especialista, você tem um paciente ali com uma doença crônica e você precisa de um diagnóstico um pouco mais rápido, ou uma segunda opinião, isso faz diferença na vida de alguém. É você Inclusive, ter... posso fazer um adendo na sua fala? Uhum. Essa ideia, o Hospital de Olhos Visão aqui de Brasília, que é um cliente nosso, o cara teve uma ideia fantástica. Ele falou, olha, eu tenho aqui vários residentes e tenho um preceptor, né, que é o cara mais experiente. Então, o que eu faço? Esse residente, que é um cara que está mais disponível, ele pode ir até na residência da pessoa, ele pode estar na linha de frente e ele atende. E na medida que ele tem uma dúvida mais complexa, ele está conectado no preceptor. Eu, a priori, eu ia fazer só a telemedicina sem fazer a teleinterconsulta. Mas ele me convenceu que era uma coisa muito relevante fazer a teleinterconsulta para esse residente poder conectar com o preceptor e ele, sendo médico, ele está fazendo um atendimento pontual, presencial e na companhia, né, de alguém com muito mais experiência. Esse pessoal do Visão realmente mandou muito bem. Verdade, verdade. E aí a gente tem, inclusive, mais profissional, né? Porque a gente sabe que a deficiência nossa também é de profissional. Nós temos muitos concentrados em pequenas áreas. E as áreas que a gente realmente precisa, nós não temos. A gente pensar, por exemplo, que a gente indo para o norte aqui do país e nós temos populações, nós temos mulheres, por exemplo, que nunca foram a uma ginecologista, mulheres que nunca fizeram um exame preventivo, e isso é uma realidade que precisa ser discutida, que precisa ser pensada. Eu acredito que esse tipo de discussão, ele já era para estar sendo mais acontecendo há mais tempo, mas fico feliz que essa pandemia, ela impulsionou a discussão, e não digo nem tanta discussão, ela impulsionou de fato que a telemedicina saísse do papel e começasse a tomar braço, e começasse a tomar suas próprias pernas. E aí eu queria agradecer, eu já vou avisando que logo, logo nós vamos entrar em contato. O professor Gerson já deve ter falado contigo, mas eu queria agradecer imensamente a sua palestra. Foi todo mundo agradecendo aqui, que está sendo um congresso muito bom, um evento muito bom, com palestras relevantes e pessoas que entendem, as pessoas que têm know-how para falar. Não é qualquer pessoa, a gente está com pessoas que merecem, que precisam estar aqui à frente. Eu agradeço em nome de todas as unidades, não só aqui da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, mas eu agradeço em nome da Unipitã, da Unitepac, Tepac Portos e Tepac Palmas, Uninova FAPI, todos nós que estamos aí no bastidores organizando. E queria dizer para quem está aqui ainda, né, quem está aqui conosco, que os nossos links das transmissões de amanhã, o link da transmissão de amanhã à tarde já está aqui na descrição do vídeo do YouTube, e o link da descrição da noite vai estar no link da descrição à tarde, para ninguém perder, junto com o formulário de presença, tá? E a gente também está divulgando nos grupos e eu estou enviando nos e-mails. Eu estou recebendo muita mensagem dizendo de gente que não recebeu e-mail, mas eu acredito que esteja indo para a caixa de spam, como a gente teve aí 1.300 inscritos, então quando eu estou enviando e-mail aí, tá entrando como spam. Então, deem uma olhadinha. Mas, Benedito, muito obrigada. Joia, eu agradeço. Estou à disposição aí, tudo de bom. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Um abraço.